Certo, vamos desvendar isso. Sabe, eu fico pensando que a pior parte de uma lenda urbana, não é exatamente o monstro em si. Uhum. É aquele momento exato em que cai a ficha de que a entidade não obedece mais às regras geográficas da brincadeira. Exatamente. Quando o limite imaginário se rompe. O lá, inclusive, para quem nos ouve hoje. Olá. E tipo, existe um contrato invisível, né? Quase reconfortante quando crianças contam histórias de terror ou fazem aqueles rituais clássicos em banheiros de colégio. Tem aquele frisson claro. Sim, o medo surge, os pelos dos braços arrepiam, rola aquela risada meio nervosa, mas no fim do dia, todo mundo vai pra casa, a cama é o santuário. É o porto seguro. Exato. O monstro deve ficar trancado lá, no espelho do colégio, no cenário da imaginação. Mas, e quando essa barreira simplesmente desaparece? Olha, essa é a verdadeira quebra do contrato que você mencionou. Nós gostamos do susto justamente porque, lá no fundo, acreditamos nessa barreira impenetrável, sabe? Sim, a gente se sente protegido. Perfeito. Quando um relato narra o monstro rompendo essa fronteira e decidindo seguir a pessoa até o lugar onde ela deveria estar mais segura... Nossa, na própria casa. Isso. O terror deixa de ser uma brincadeira folclórica e se torna uma ameaça física e iminente. Com certeza. Bom, o nosso mergulho de hoje foca justamente nisso. No encontro aterrador de uma garota chamada Ana com a famosa mulher de branco. A clássica lenda de Maria Augusta. Essa mesma. E a nossa missão aqui, para quem está acompanhando a gente, é entender como os detalhes sensoriais e, toda aquela história macabra, médica e histórica dessa entidade, Que é bem densa, por sinal. muito densa, como tudo isso é usado para transformar um clichê de infância em um pesadelo absoluto e sufocante. E a narrativa constrói isso muito bem. Muito bem. A gente começa acompanhando a Ana no quarto dela. Ela, assim, mal consegue pregar os olhos desde que cedeu à pressão dos colegas e realizou o tal desafio no banheiro da escola. Aquele típico rito de passagem escolar. Pois é. E aí o relógio marca meia-noite. A clássica hora do terror, né? E as sombras no quarto parecem ganhar uma densidade quase palpável. É interessante apontar que essa marcação da meia-noite funciona como um portal psicológico. Como assim? Bom, durante o dia, o mundo é barulhento, certo? A mente da criança está ocupada com a escola, os amigos, a luz do sol. Aham, cheia de distrações. Exato. Mas à meia-noite, a casa entra num silêncio absoluto. As distrações somem por completo. Fica só ela e os pensamentos dela. E é nesse vazio profundo que a mente da Ana, que já está ali bem fragilizada pela culpa e pelo medo do que ela fez mais cedo, começa a registrar anomalias. Faz todo sentido. E olha, o que é fascinante aqui é que o verdadeiro triunfo dessa narrativa que estamos analisando não está no clímax visual imediato. Não tem aquele jump scare logo de cara. Não tem. Está na construção metódica do terror. A entidade não pula de um armário do nada. Ela invade o espaço da vítima camada por camada. Nossa, e a primeira invasão nem é visual, o que eu acho simplesmente genial. É sutil. Muito. É sonora. Existe o som rítmico de uma torneira pingando lá no corredor da casa. O famoso ploc-ploc. Isso. E o detalhe que realmente inicia a tortura psicológica é que, é um ruído que, na percepção da Ana, a persegue desde que ela saiu do colégio. Já estava na cabeça dela. Sim, é como se fosse o tic-tac de uma bomba relógio, sabe? Mas de uma forma muito mais cruel. Como uma tortura de água mesmo. Exato, porque uma bomba explode de uma vez e acabou. Essa torneira é um cronômetro que não diz quando o tempo vai acabar. Apenas avisa que a água está subindo. Que algo está se aproximando no escuro. É assustador. Fica aquela pergunta para quem está lendo. Até que ponto a ansiedade da Ana já está alterando a realidade do quarto, antes mesmo de qualquer prova concreta do sobrenatural? E o que é fascinante aqui é como o som da água quebra as leis da geografia do terror, que a gente comentou. Sim, rompe o contrato. Totalmente. Lendas urbanas de colégio costumam ter um habitat muito específico, contido. O espírito pertence à cabine número 3, ou àquele espelho rachado do corredor esquerdo. Nunca sai de lá. Ao trazer o eco dessa torneira pingando para dentro do lar da Ana, a assombração prova imediatamente que não existem fronteiras físicas para o alcance dela. O som é a primeira rachadura na barragem, né? Uma ótima analogia. E a invasão não para na audição.
porque logo a entidade ataca o sentido mais primitivo e indefensável que temos. O olfato. De repente, o ambiente inteiro ali é tomado por um aroma doce e absolutamente sufocante de rosas brancas. A assinatura clássica da Maria Augusta. A própria. E isso me pegou de um jeito muito visceral quando eu estava lendo. Por quê? Porque, olha, alguém pode fechar os olhos com força para não ver o monstro, certo? Certo. Pode colocar o travesseiro sobre as orelhas para abafar os passos, mas ninguém pode parar de respirar. É inevitável. E é preciso entender a biologia por trás disso para captar o real desespero da cena. A biologia do cheiro? Sim. O olfato é o único dos nossos sentidos que vai direto para a amígdala cerebral, Nossa! que é o nosso centro de processamento do medo e das emoções. E ele faz isso sem passar pelos filtros lógicos do cérebro. Caramba! Então o corpo reage antes mesmo de entender o que é. Exatamente. Um cheiro doce e sufocante de rosas brancas, que historicamente carrega uma associação funerária fortíssima. Velórios e tudo mais. Isso. Sentir isso dentro de um quarto fechado é uma invasão brutal. O ar que a Ana precisa puxar para os pulmões para se manter viva agora pertence à entidade. É uma contaminação do próprio fôlego da menina. Os sentidos da criança se tornam literalmente a porta de entrada para a materialização do horror. Gente, é um nível de isolamento desesperador. O instinto natural de qualquer ser humano nessa situação de sobrecarga sensorial é buscar refúgio, né? O famoso esconderijo infantil. Sim, a Ana tenta se enfiar debaixo dos lençóis. É o clássico escudo invisível da infância. Quem nunca? Todo mundo já fez isso. Mas o ambiente simplesmente não permite essa fuga. As luzes do abajur começam a piscar freneticamente. O quarto todo parece avisar que o escudo falhou. A barreira foi rompida. Mas sabe de uma coisa? Eu fico me perguntando, será que isso é apenas a entidade demonstrando poder sobre a rede elétrica? O poltergeist clássico. É o clássico controle sobrenatural. Ou será que o piscar das luzes parece quase espelhar a própria mente da Ana entrando em colapso? É quase como se a sanidade dela estivesse falhando na mesma frequência, sabe? Olha, é uma interpretação excelente e pode ser lido das duas formas. E ambas são aterrorizantes. Do ponto de vista mecânico do terror, a eletricidade falhando é o sinal universal de que as leis da física e da ordem natural estão sendo suspensas. Que a realidade está quebrando. Sim, a tecnologia humana, essa luz artificial que criamos para afastar a escuridão primévia, de nada serve contra uma força tão antiga. Nada serve. E é nesse momento de escuridão intermitente, sabe? Nesse estroboscópio de medo e colapso psicológico, que a invasão sensorial finalmente atinge a invasão visual. A materialização. Exato. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque lá no canto mais escuro do quarto, onde as sombras parecem mais espessas, uma silhueta pálida começa a se projetar. A figura da lenda. Uma mulher vestindo uma camisola antiga, longa, manchada de um vermelho desbotado. Um detalhe crucial esse vermelho. Muito. E o que chama atenção nos relatos sobre a mulher de branco é que ela não corre. Não. Ela não grita. Ela não tenta dar aquele susto de filme de Hollywood, sabe? Ela apenas fica parada, observando com olhos fundos como poços sem fim. Uma descrição arrepiante. Demais. É uma postura que me lembra muito um predador no topo absoluto da cadeia alimentar. Uma leoa, por exemplo, não precisa correr de forma caótica quando sabe que a presa já está encurralada num beco sem saída. É o controle absoluto da situação. E a imobilidade e o silêncio dessa aparição são infinitamente mais perturbadores do que um ataque agressivo e barulhento. Porque você não sabe o que ela vai fazer. Exato. A agressão fornece adrenalina para a vítima tentar fugir. O silêncio, por outro lado, congela. Paralisa a pessoa. Paralisa. Esses olhos fundos como poços sem fim não transmitem um ódio ativo. Eles transmitem um vazio inerte, uma ausência total de humanidade, empatia ou misericórdia. Que agonia. E aquela menção ao vermelho desbotado na camisola que você citou, isso ancora a assombração em um evento de doença crônica, de sofrimento passado. Bem longe daquela imagem pura que o nome Mulher de Branco sugere. Muito longe. O que nos leva ao detalhe anatômico que, na minha opinião, é o ápice do grotesco nessa narrativa toda.
Ah, o nariz da entidade? Sim. O relato diz que o rosto pálido revela que as narinas de Maria Augusta estão entupidas com pedaços de algodão encharcados de sangue escuro. Uma imagem bem indigesta. E eu quero focar nisso porque, para quem nos escuta e talvez não tenha familiaridade com processos funerários mais antigos, isso não é só um detalhe visual para causar nojo. Não mesmo. É um procedimento real. Antigamente, e até hoje em alguns preparos, os orifícios do corpo eram bloqueados com algodão. Para impedir o vazamento de fluidos. Exatamente. Fluidos de purgação do estômago e dos pulmões devido ao acúmulo de gases da decomposição. Então, ver esse algodão ali não é só assustador. É uma prova física. É a confirmação visual e incontestável de que a Ana não está diante de um espírito etéreo, translúcido. Ela está dividindo o quarto com um cadáver animado, um corpo que foi preparado para apodrecer debaixo da terra. É a colisão da superstição com a ciência mortuária mais crua possível. E esse detalhe destrói qualquer romantização do fantasma. Acaba com a poesia da lenda. Totalmente. Não há nada poético nesse algodão manchado. Há apenas biologia falha e apodrecimento. Pesado. Mas a narrativa não joga essa imagem apenas pelo valor do choque. Ela explica a origem do sofrimento de Maria Augusta. É verdade. A lenda nos diz que essa alma não encontra descanso porque é consumida por uma sede insaciável. E isso é consequência direta da causa da morte dela, a raiva humana. Mais conhecida medicamente como hidrofobia, né? Isso, a hidrofobia. E é aí que a gente precisa pausar um pouco para entender o mecanismo bizarro e terrível da hidrofobia. Porque, o nome faz parecer que a pessoa tem apenas um medo psicológico da água. Como uma fobia comum. Isso, mas o que o vírus da raiva faz no corpo humano é de uma crueldade absurda. É devastador. Ele ataca o sistema nervoso central e causa espasmos violentos e involuntários na garganta e na laringe. A pessoa sente uma sede torturante. Uma sede que destrói a mente. Mas o simples ato de tentar engolir água, ou às vezes até a visão ou o som da água, desencadeia espasmos tão dolorosos que o cérebro cria um terror absoluto do líquido. É um paradoxo terrível. A pessoa morre de desidratação severa, estando completamente aterrorizada pela única coisa que poderia aliviá-la. É uma morte horrível. E se conectarmos isso com o panorama geral do encontro da Ana, nós percebemos a genialidade arquitetônica dessa assombração. Como assim? A hidrofobia não é só um fato médico deprimente que compõe a biografia da Maria Augusta. É a ferramenta tática perfeita para a caçada que ela está fazendo no quarto. A tática do terror. Exato. A sede insaciável e o desespero do espírito fazem com que ela abra todas as torneiras disponíveis na casa. Nossa, lembra daquele primeiro pingo? Sim. O que começou com aquele único e sutil pingar no corredor, agora se transforma em um coro ensurdecedor de água corrente jorrando das pias dos chuveiros da banheira. Mas, o que me intriga é o motivo exato disso. No início parece só um efeito poltergeist assustador, para marcar presença, ou talvez a representação dessa sede eterna dela. Sim, poderia ser apenas simbolismo. Poderia, mas existe uma utilidade cirúrgica para todo esse barulho de água, não é? Sim. O relato esclarece que o estrondo da água nas tubulações tem um propósito macabro. Impedir qualquer som. Exatamente. Impedir que qualquer grito de socorro seja ouvido pelo resto da casa. Precisamente. É um mecanismo de isolamento definitivo. A entidade utiliza a água, o próprio elemento que a torturou e a matou em sua crise de hidrofobia, como uma arma acústica. Uma arma acústica. Que ironia doentia. Demais. E assim, o ataque se torna perfeitamente silencioso e imperceptível para os pais da Ana nos outros cômodos, ou para os vizinhos na rua. Para eles está tudo bem. Para o mundo exterior, a casa está em completa paz. Para Ana, dentro daquele quarto, o ambiente é um caos ensurdecedor e aquático. E a genialidade desse terror mecânico que você mencionou é que a presa não está apenas encurralada pela figura monstruosa, né? Não. As próprias leis da acústica da casa foram hackeadas para garantir que nenhum resgate seja possível. O quarto vira literalmente uma ilha isolada, cercada por um oceano de ruído branco e pavor. Então, tendo garantido esse isolamento, a atmosfera física do quarto desmorona de vez. O ambiente reage à presença dela.
O ar ao redor da cama da Ana fica tão gélido que machuca os pulmões. Ela sente, fisicamente uma respiração pesada e arrastada vindo de logo atrás da cabeça dela. Uma invasão completa. Isso invade o espaço pessoal mais sagrado que existe, o travesseiro da pessoa. E no meio desse pânico de estar tão perto da morte, a mente da menina faz uma viagem rápida de volta para a raiz do problema. Para o começo de tudo, a brincadeira na escola. Exato. O que marca o momento de reconhecimento e admissão de culpa da Ana. E é crucial notar para nossa audiência que o horror que se desenrola no quarto não é um ataque cósmico aleatório. Não é uma fatalidade. Não foi azar. Não. É uma retaliação calculada. Totalmente. A Ana lembra perfeitamente do ritual lá na escola. Lembra de ter ido até a cabine do banheiro, chutado a porta de madeira com força 3 vezes. E proferido palavrões altos. Sim, para invocar o espírito, porque era isso que a lenda exigia e os amigos estavam lá provocando. A pressão do grupo. Isso. Então, o que tudo isso significa, num contexto da punição que ela está recebendo agora, Que tem um preço. significa que o erro letal não foi esbarrar no sobrenatural sem querer. O erro real foi a arrogância típica da juventude. E se achar invencível. Exato. Ir lá, bater na porta de uma entidade morta e ofendê-la só para provar coragem aos pares. Para a assombração, não importa se foi uma brincadeirinha de criança. Claro que não. Para ela, foi como se a Ana tivesse invadido um cemitério para pichar a lápide dela. Ela acendeu um sinalizador vermelho de desrespeito bem no território de um predador. Olha, a fúria da entidade foi despertada pelo deboche. A lenda existe para que ela seja temida e lembrada. E o texto das várias versões do mito deixa isso muito claro, sabe? Eles querem reverência. Exato. Espíritos vingativos se alimentam dessa reverência movida ao pavor. E a forma como essa dívida começa a ser cobrada no quarto carrega uma simetria poética e muito sombria. Tem aquela cena da mão, né? Sim, o relato narra a mão pálida de Maria Augusta se estendendo no ar em direção ao rosto da criança. Essa mão, que é fria a ponto de condensar a umidade, vai deixando marcas de dedos embaçadas no próprio ar. Como se o ar fosse um vidro. Como se estivesse tentando agarrar o espaço físico e puxar a menina para o outro lado do espelho. Cara, imaginem a física dessa cena por instante, para quem tá ouvindo a gente. O ar precisa estar num nível de densidade e frio tão absurdo para que impressões digitais fiquem suspensas no vazio. É quase congelante. Não estamos falando de um fantasma transparente, flutuando e fazendo buh! Tem uma força mecânica, tátil, exercendo pressão no ambiente. Querendo arrastá-la fisicamente para outra dimensão. Diante dessa mão cadavérica se aproximando, a Ana fecha os olhos com toda a força que ela tem. É a tentativa final e desesperada do cérebro de negar a realidade. Tipo, se eu não vejo, não existe. O último recurso. E é exatamente nesse breu auto-infligido que ela ouve 3 batidas lentas. Toque, toque, toque. Na madeira da própria cama dela. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a simetria kármica dessa punição toda. A troca justa na visão do espírito? Exatamente. O revide reflete exatamente o crime cometido. Na escola, movida pela arrogância, Ana desferiu 3 chutes agressivos e barulhentos na porta do banheiro para perturbar o sono da entidade. E agora a conta chegou. Agora em casa, a entidade responde com 3 batidas lentas, metódicas e intimidadoras na cama da menina. É o fechar de um ciclo narrativo. A dívida está sendo reconhecida e cobrada na mesma moeda. Mas acrescida daquele peso sobrenatural. E como se ouvir o eco dos próprios chutes batendo na beirada da cama já não fosse o suficiente para causar uma parada cardíaca, Vem a pior parte. vem a exigência. No escuro, com os olhos bem apertados, a Ana sente aquele hálito frio e ouve um sussurro áspero. E o mais chocante é que o fantasma não grita, eu vou te matar. Não faz uma ameaça direta. Não, e não exige a alma da menina, como num pacto. A assombração pede algo muito, muito mais perturbador. Ela sussurra pedindo para que a Ana retire o algodão. Sem dúvida alguma, este é o cume do terror psicológico de toda essa história. Esse pedido para retirar o algodão opera em múltiplas camadas de horror. Várias camadas. Na primeira camada, mais física, obriga a criança a interagir com a morte, a estender a mão e tocar um rosto em putrefação, a puxar um pedaço de material encharcado de fluidos cadavéricos. Isso por si só já é traumatizante. Sim.
Mas na segunda camada, que é muito mais profunda e simbólica, demonstra a intenção da entidade de transferir o seu fardo. Compartilhar a dor. Exatamente isso. O algodão entupindo as narinas é o símbolo máximo da asfixia, do silenciamento do túmulo, da incapacidade de respirar e da morte angustiante pela hidrofobia. Que a gente detalhou antes. Ao exigir que a menina seja a pessoa a retirá-lo, Maria Augusta quer que a criança participe ativamente da sua própria profanação. Ela que é um cúmplice. Ela quer libertar as próprias vias aéreas, transferindo o bloqueio, a falta de ar e a sede sufocante para a criança que ousou invocá-la. É uma oferta forçada de troca de lugares no purgatório. É um convite irreversível para entrar no pesadelo de vez. A pressão psicológica é tão massacrante, o frio é tão insuportável, que a Ana simplesmente não tem saída. Ela atinge o limite do que a mente aguenta. Seja por uma coragem induzida pelo desespero, ou simplesmente porque a mente não aguenta mais a tortura da antecipação com os olhos fechados, ela cede, ela abre os olhos. E é aí que a armadilha se fecha. Sim. Quando ela olha em direção à cômoda do quarto, lá está o clímax inevitável. O reflexo no espelho mostra a mulher loira, pálida, com a camisola manchada de vermelho, parada exatamente atrás das costas dela. Uma imagem clássica, mas aterrorizante. Aí a figura está sorrindo. Um sorriso largo e completamente sem vida. A lenda que exigia um espelho de banheiro escolar para acontecer, sabe? Ela se adaptou e se concretizou no espelho mais íntimo do próprio quarto da menina. O checkmate foi dado. A brincadeira acabou, e a narrativa nos faz circular de volta ao elemento central e mais icônico do mito, que é o espelho, claro. Mas ela subverte a expectativa. Em vez do espelho ser o portal. Exato. Em vez de o espelho ser o portal ativo através do qual a entidade é chamada no colégio, o espelho do quarto se transforma apenas em um monitor. Apenas uma tela. Uma janela passiva pela qual a Ana percebe que já foi capturada muito antes de abrir os olhos. Aquilo já estava acontecendo ao redor dela. Aquele sorriso estático e sem vida no reflexo é a confirmação visual de que a caçada terminou. O predador não precisa mais fazer nenhum movimento brusco. Ela já venceu. A presa está completamente enredada na armadilha sensorial, acústica e física que foi armada ao redor dela ao longo de toda aquela madrugada. Uau, é uma viagem muito densa que fizemos hoje, viu? A gente desconstruiu essa lenda passo a passo. Foi um mergulho e tanto. Começamos com aquele primeiro pingo de uma torneira no corredor, que, parecia apenas um eco inofensivo de ansiedade da Ana. O tic-tac do relógio. Analisamos a invasão do olfato com o cheiro sufocante das rosas brancas. Entramos na revelação visual do algodão sangrento e destrinchamos todo o peso médico e histórico da raiva. A hidrofobia em si. Sim, e como a dor da entidade é transformada numa arma acústica com a água jorrando para isolar a vítima. E combinamos na simetria perfeita da retaliação, né? Os 3 chutes transformados em batidas na cama. Isso. Terminando naquela imagem paralisante da mulher sorrindo no espelho. O que serve como um lembrete muito poderoso e duradouro do motivo pelo qual lendas urbanas dessa magnitude sobrevivem e atravessam tantas gerações. Com certeza. Não é só para dar susto em criança. Não é apenas o valor do choque. Essas narrativas funcionam porque elas exploram curiosidades, medos e transgressões que são universais na experiência da infância e da adolescência. Aquele impulso de testar os limites. O impulso quase incontrolável de provar coragem para o grupo. O ato perigoso de flertar com forças que não compreendemos totalmente e, claro, a falsa sensação de que estamos no controle da situação. O que nunca é verdade nesses casos. A história que dissecamos hoje pega um conceito muito básico das leis da física, de que toda ação gera uma reação igual e oposta. A lei de Newton do terror. E aplica isso de forma implacável, moral e aterrorizante ao reino do sobrenatural. Com certeza. É o tipo de reflexão que faz qualquer um pensar 2 vezes antes de desafiar o desconhecido. Principalmente na frente de um espelho. Nem me fale. Quem está acompanhando a gente nesse mergulho certamente vai relembrar, com um nível inédito de cautela, daquelas antigas brincadeiras de colégio que todo mundo jurava que eram apenas bobagem para assustar os mais novos. É sempre só uma brincadeira até que a água comece a pingar. Exato. Mas antes de encerrarmos as nossas análises de hoje, sabe, tem um detalhe nessa história toda que ficou ecoando na minha cabeça e que eu preciso trazer à tona para nossa audiência pensar. Diga.
Os relatos descrevem a mão pálida da entidade deixando marcas de dedos embaçadas, suspensas no ar. Lembra? Lembro, como se tivessem impressas na condensação. Isso, como se houvesse um esforço físico terrível para puxar a Ana para o outro lado do espelho. O espaço além do reflexo, onde a lenda realmente reside. Exatamente. Então, pensem comigo no seguinte. Nós vimos que, do lado de cá, no mundo material e tangível da Ana, a presença de Maria Augusta já é capaz de afetar a eletricidade, Capaz de criar correntes de ar frio o suficiente para condensar a umidade. fazer a água jorrar com força de todas as tubulações e dominar completamente os sentidos humanos com aquele perfume fúnebre. É um poder absurdo. A força dela e o caos que ela causa do lado de cá já são avassaladores e mortais. Então, se esse é apenas o alcance dela quando ela se projeta no nosso mundo, É uma prévia. fica a pergunta perturbadora para as mentes curiosas que nos escutam. Se o reflexo sorridente que a Ana vê é apenas a superfície, a fina camada de vidro da armadilha, O que vem depois? o que exatamente aguarda as vítimas que não conseguem escapar? O que existe naquela dimensão fria, oca e eterna que habita atrás do espelho? É uma interrogação formidável e bem sombria. Se o mero vazamento daquele mundo para o nosso já causa esse nível de paralisia e dor, Imagina a fonte disso. o epicentro de onde essa dor emana deve ser algo muito além da nossa capacidade de compreensão racional. Fica essa reflexão persistente para quem acompanhou a gente em mais essa jornada profunda. Um pensamento para povoar as madrugadas. Lembrem-se dessa possibilidade quando a casa estiver totalmente em silêncio, da próxima vez que precisarem levantar de madrugada e acabarem encarando o próprio reflexo no espelho escuro do corredor. Sentindo aquele leve e familiar arrepio na espinha. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Cuidado com os espelhos.